No vídeo de hoje eu fiz uma entrevista através do Zoom com as psicólogas do projeto Intercambiamente. Elas começaram a atender online, principalmente pessoas que estão fazendo intercâmbio ou pensam em fazer intercâmbio, então ficou bem legal. A gente fez pelo Zoom, porque eu estou na Nova Zelândia, uma está no Brasil e a outra está na Irlanda. Espero que vocês gostem. E o vídeo é sobre como não arruinar o seu intercâmbio. Bem, Butterflies, como vocês sabem, hoje eu estou aqui com duas psicólogas incríveis, tem um trabalho maravilhoso aqui no Instagram, tanto no... Vocês têm YouTube também? Se eu não pesquisei. Não. YouTube ainda não. Tá, mas vocês podem achar elas no Instagram, um trabalho maravilhoso que elas fazem, ajudando vocês que querem fazer um intercâmbio ou mesmo morar fora. Eu queria que elas contassem um pouquinho, me contem meninas, um pouquinho da experiência de vocês e o que vocês fazem. Então, gente, bom, para começar, né? Meu nome é Mirella, eu sou psicóloga e eu e mais um grupo de amigas, né? Nós somos três agora. A gente criou o Intercambiamente, que é uma proposta, né? É para ser um espaço de saúde nacional para falar sobre processo de adaptação e vida no exterior. E a gente pensou em criar esse projeto porque nós somos psicólogas que viveram no exterior ou vivem ainda, né? E a gente sabe como é um período, né, transformador na nossa vida, que traz um impacto significativo em muitos aspectos. Então, a gente quis criar um espaço onde a gente pudesse oferecer terapia online para as pessoas que vivem no exterior, né, brasileiros e brasileiras. Sim, e eu queria que vocês também falassem um pouquinho com a experiência de vocês, o que vocês veem, assim, que atrapalha muito os planos das pessoas que querem morar no exterior ou querem fazer um intercâmbio mesmo, só estudar no exterior. O que arruina todo esse projeto para eles que vocês têm visto? Na verdade, são diversos fatores, né? Mas com certeza um dos fatores que ajuda a tornar essa experiência, às vezes, não uma experiência boa, é a falta de planejamento, né? Não estudar muito bem como que funciona o país, como que ficar muito em função da viagem mais de Facebook, assim, né? No Facebook, no Instagram tá tudo lindo, e daí se depara com o real, e o real não é isso, né? O real é outra coisa, então é muito importante estudar o que o outro, como que funciona o outro país, questões de moradia, né? Como se organizar nessa nova cultura. Isso ajuda tanto a diminuir a ansiedade quanto a se preparar para conseguir encarar essa experiência o mais próximo da realidade possível. Então, ainda tem a questão das expectativas, né? Que a gente cria uma ideia do que vai ser a nossa experiência em outro país, e quando a gente chega lá, as coisas em geral, não são exatamente como nós imaginamos. Então, lidar com essa frustração, né, na hora de construir, de viver em outro país, é algo que realmente tem um impacto, digamos assim, tem um impacto significativo no nosso dia a dia. E por isso tem várias, por isso que o planejamento é importante. E alinhar essas expectativas com a realidade, conhecer melhor esse país, estudar ele antes de viajar e se jogar para essa nova vida, é muito importante, porque vai nos ajudar a, digamos assim, a calibrar as expectativas para que elas para que depois elas não virem uma razão para uma frustração muito grande, que daí pode trazer sofrimento na experiência, né, em outro país. E outra questão bem comum é a questão da comparação, né? Que algumas pessoas vão para outro país e vão viver uma outra cultura, com modos de se relacionar diferentes, com comida diferente, então com hábitos de vida diferente. E geralmente a pessoa que está com dificuldade de se adaptar, ela costuma ficar comparando, né, o país de origem, no caso o Brasil, né, se for um brasileiro, no Brasil tudo é melhor, né, ou tenta, acaba não se conectando com a experiência que ela se dispôs a viver. Então, é super interessante pensar nisso também, assim, porque não se trata de comparar, se trata de absorver aquilo que a outra cultura está trazendo, e pode ser interessante ou pode não ser interessante, mas mesmo assim é algo que é aprendizado, sendo bom ou ruim é aprendizado, assim, então cuidar com as comparações, não é melhor ou pior, é diferente, assim, ou mudar o olhar que se tem, né, sobre principalmente os pontos negativos, né, que é algo que, de maneira geral,
a pessoa se encontra com os pontos negativos quando já está no outro país. Até então, naquele processo, como a Mirella falou, né, de alinhar as expectativas enquanto ela está no Brasil sonhando, ela vê só as fotos que estão disponíveis na internet, né, e ela fica idealizando algo maravilhoso onde não vai ter frustração, mas vai ter frustração, vão ter momentos ruins, ela vai vivenciar, como no Brasil ou como em qualquer outro país, emoções negativas, vai sentir saudade, vai sentir diversas emoções que às vezes não estão sendo esperadas, mas é natural, né? O negativo ele está presente, seja numa experiência de intercâmbio ou não, mas a questão de comparar, às vezes, e ficar buscando muito, enfatizando o negativo, pode acabar fazendo com que a pessoa não consiga, às vezes, nem finalizar o intercâmbio, porque ela acaba ficando muito presa no negativo e é como se ela tivesse ficado cega, ela fica blindada para enxergar, cria uma barreira e não consegue enxergar as coisas positivas que em toda e qualquer cultura, em qualquer país tem esses dois lados. Exatamente, eu vejo muito isso aqui também de pessoas que eu conheci, né? Que eles vêm pra cá fazer só intercâmbio mesmo, só estudar, mas daí acabam focando só no, comparando, como você falou, Dani, só comparando com o Brasil, e começar, mas a comida não é boa como é no Brasil, mas as festas não são boas como é no Brasil, e acabam não terminando o intercâmbio, e daí quando volta pro Brasil, começa a falar, por que eu não terminei meu intercâmbio? Agora nem posso mais voltar, porque eu não tenho condições financeiras até de voltar, né, e terminar meu intercâmbio. Então eu tenho que tomar muito cuidado mesmo com essas comparações. Eu acho muito importante esse ponto, porque eu vejo muito isso acontecendo aqui. Pessoas desistindo de aprender inglês, de terminar o intercâmbio, justamente por ficar presa no comparar. E a cultura, como você falou, de todos os países são diferentes. Não tem como a gente é criado é de um jeito, a gente se acostuma com aquele jeito, mas talvez para o neozelandês ou para o holandês não é o bom. Eles vão pro Brasil também podem achar ruim, entendeu? Por mais que para nós seja bom. Então é bem complicado fazer um intercâmbio e não estar aberto também a outras experiências. Já vim com tudo fechado, assim, isso é o que eu sei, isso é o certo, o resto eu não quero aprender, né? Só foca em querer aprender a língua. Uma coisa eu queria perguntar pra vocês também, que eu vejo bastante as pessoas se frustrando que não conseguem fazer amizade com locais. Vocês escutam bastante isso? Muito. E como ajudar essas pessoas que se frustram, assim, não consigo conhecer um local para aprender melhor o meu inglês? Então, né, essa questão de fazer amizades, né, chegar em outro país e conhecer pessoas novas, criar vínculos. Nós, no Brasil, nós estamos acostumados a um contexto de relacionamento, de sociabilidade muito particular, onde a gente facilmente faz novos amigos, né? Porque o brasileiro tem isso, de criar uma relação íntima muito rápido e de maneira muito fácil, né? Tu conheceu uma pessoa um dia, no final de semana seguinte ela tá na tua casa jantando com a tua família. Isso é a característica do brasileiro, né, da nossa cultura. E como tu falou, né, falou muito bem, não existe certo ou errado. As pessoas têm jeitos diferentes de viver, são culturas diferentes, modos diferentes de se relacionar. E daqui a pouco tu vai para um país diferente, por exemplo, né, os Estados Unidos, que é o país que eu morei, né, que eu morei por 2 anos. As pessoas têm um jeito diferente de estabelecer vínculo e demora mais para criar aquela intimidade de, por exemplo, estar na casa da pessoa, conhecer os familiares da pessoa, enfim. Então, é interessante e importante entender e estudar também como se dá essa questão da sociabilidade no país que tu tá indo, para te criar estratégias condizentes com aquele contexto na hora de conhecer pessoas novas. Né? Por exemplo, identificar grupos de pessoas que tu pode estar participando pelo Facebook. Daqui a pouco esses fóruns online que existem, né? Tem tantos fóruns por aí que tu pode tirar vantagem, que as pessoas falam sobre a realidade do brasileiro em tal país, né? Conhecer daqui a pouco na região que tu vai morar, quais são as atividades que, digamos assim, bares, restaurantes, daqui a pouco tem um museu, ou daqui a pouco um grupo de dança, alguma coisa que tu goste de fazer, né? Um grupinho que sai para fazer trilha. Enfim, atividades que são recreativas, onde tu vai conhecer pessoas novas, tu vai criar novas oportunidades para conhecer gente e estabelecer vínculos. E talvez... Mas entender também... Não, é só entender que daqui a pouco essa construção desse vínculo vai se dar de um jeito diferente do que se dá no Brasil. Né? Não é que a pessoa não goste de ti, não é que a pessoa daqui a pouco ela é grossa ou sei lá, né? A gente às vezes tem um entendimento pela nossa perspectiva, né? Não quis sair comigo,
todos os dias, ou enfim, né? Ah, será que ela realmente gosta de mim? Não é necessariamente isso. Às vezes o tempo da relação num outro país é diferente. E tá tudo bem. E talvez uma dica bem prática, assim, seja antes de se conectar com o nativo, é pensar as coisas que tu gosta de fazer. Então, assim, bom, eu gostaria de praticar um esporte, eu gostaria de aprender um instrumento musical, o que tu gostaria de aprender a mais, né? Porque às vezes o cursinho de inglês, se a pessoa está indo para fazer o cursinho de inglês, só tem brasileiro. Aí ela não vai se conectar mesmo, ela divide casa com brasileiro. Então, pensar em atividades extras. Às vezes tem. Aqui na Irlanda tem bastante atividade extra de graça. Então, se conectar, de repente, através dos teus interesses, assim, buscar, como a Mirella falou, um grupo de dança, é um instrumento, é um esporte, né? Que isso é algo que é mais fácil de tu acabar se conectando, se não com as pessoas que moram no país, pelo menos com um grupo de diferentes culturas, porque acaba que essas pessoas acabam se buscando, né? Então, de pensar em coisas assim fora da caixinha, né? Porque às vezes fica muito focado só no cursinho de inglês, só em quem divide a casa e não sai desse espaço. E algo bem interessante que a Mirella trouxe também é a questão de que isso não significa, às vezes, a gente acaba esperando que as pessoas estabeleçam uma relação com a gente da mesma forma que a gente estabelece com os brasileiros, né? Uma relação mais... a gente já se abraça, daqui a pouco um já está na casa do outro. Às vezes, eu morei em Portugal há 8 anos atrás, o português ele é mais reservado, ele é mais demora mais um tempo para que ele realmente confie em ti. Essa coisa de estar na casa do outro é algo mais que vai demorar mais um tempo ainda. Aqui na Irlanda, o irlandês é um pouquinho mais brasileiro assim para isso, mas ainda assim é difícil. Então, entender que às vezes também aceitação é a palavra. Aceitar que o outro ele vai te dar algo que não é do brasileiro, né? Porque senão também entra na comparação de novo e diz eu não me conecto porque ele não me dá o que eu quero, mas não é sobre ele dar o que tu quer, é sobre ele dar o que ele consegue dar porque ele tá na cultura dele e tu tá na tua. Aonde que tem um ponto de encontro aí que vocês podem chegar e dizer, ok, eu estou mantendo uma relação, né, com essa pessoa, eu consigo manter uma conexão com essa pessoa, mas não é a mesma conexão do brasileiro. Então, às vezes, assim, também baixar as expectativas nisso e não esperar que logo de início vire todo mundo uma família, ajuda também a se conectar, porque a verdade é que conforme muda a cultura, muda muito a forma que as pessoas se relacionam, assim, entender isso, assim, aceitar, não querer que o canadense vire brasileiro, que o irlandês vire brasileiro, que todo mundo vire brasileiro e vire uma família. Pode acontecer, mas também aceitar que tem algo que é do outro. E uma coisa também que eu acho interessante é que, dependendo do seu nível de inglês também, né, fica um pouco difícil de fazer amizade com quem é do exterior, porque você não entende, não tem um vocabulário grande o suficiente para poder ter umas conversas mais complexas. Então você quer que a pessoa seja teu melhor amigo, mas você não tem um nível ainda de vocabulário para conseguir ter conversas tão profundas com alguém de outro país. E aí acaba se frustrando, achando que as pessoas não querem te dar abertura. Mas a verdade é que a conversa fica muito rasa. E até se põe no lugar dele, você como brasileiro, alguém aprendendo português, e você vai todo dia sair com aquela pessoa, a pessoa só sabe falar oi, tchau, e tudo bem, sabe? Não tem conversa, como é que você vai realmente se conectar com aquela pessoa? Por isso que eu vejo às vezes também, é importante ter amigos brasileiros no começo um pouco, pelo menos pra mim me ajudou muito no meu começo, até pra não sentir tão sozinho, né? Que é um outro ponto que a gente vai falar depois no outro vídeo sobre homesick, que ajuda bastante. Mas assim, e pra quem quer ir com família, falando agora não de intercâmbio, quem quer deixar o Brasil e quer se mudar, assim, com filhos, com tudo, qual é a melhor dica, assim, pro planejamento? Planejamento com certeza é muito mais demorado e precisa se planejar também financeiramente muito mais, mas qual seria uma dica boa, assim, para quem quer a família inteira ir para outro país? Eu acho que tudo sempre passa, assim, da pessoa tentar entender, né? Porque cada caso é um caso, assim, o que cada um pode pensar que pode ser uma dificuldade lá na frente, né? Então, o que me deixa ansiosa, às vezes não é o que deixa ansiosa outra pessoa. Então, enquanto família, de pensar
quais são as coisas que podem vir a ser um problema, a ser um obstáculo. De novo, essa questão do planejamento, né, de começar a pensar, bom, se é com criança, tem que pensar na escola, a questão financeira, né, ainda mais se vem do Brasil, uma questão de que o real está desvalorizado, então pensar na questão financeira, vou dar conta, tentar planejar e conseguir pensar tudo que pode vir a ser algo negativo, algo que venha trazer uma frustração e aí, novamente, arruinar essa experiência, porque daí se muda a família inteira, mas não conseguiu pensar e planejar sobre todo esse circuito que envolve e aí volta porque não consegue dar conta, né? E aí é algo que não tem como... quanto mais se estuda sobre as possibilidades, mais se previne que... Não é que os erros sempre vão acontecer, mas se minimiza esses percalços, esses obstáculos que acontecem no caminho, assim. Perfeito, perfeito. O planejamento, de novo, entra como básico, né? E acho que quando envolve família, é muito mais detalhista o planejamento. E aí tem todas as questões que entram, né? Porque a dinâmica familiar, as expectativas, se tem filhos junto envolvidos, né? As expectativas que os filhos vão ter desse novo país, as expectativas que a família vai ter, a questão da adaptação cultural para os filhos é algo que é muito importante de se observar, porque é mais complicado para a criança e para o adolescente se adaptar a uma nova realidade. Não que vai ser sempre assim, sempre há casos e casos, né? Mas é um momento que a pessoa está em desenvolvimento. Então, ela vai ter mais instabilidade emocional, é natural, é esperado das fases do crescimento, né? Das fases do crescimento. Então, é algo que tem que se ter muito cuidado, né? Tem que se prestar muita atenção nos detalhes. Essa escola realmente tem as filosofias que eu acredito, que eu acho importantes para educar meus filhos, né? Como é que vai funcionar a questão do horário de trabalho? Como é que vai ser a dinâmica dentro de casa, as responsabilidades, né? Porque é todo um nível extra de complexidade que vai se adicionar quando tu vai para um novo país, né? Novas regras, nova burocracia para aprender, né? É novo tudo, 24 horas por dia tu tá lidando com novidade. Então, para uma família é bem mais complexo. Mas não é impossível, bem de longe, né? Tem muitas famílias que migram e que são felizes, constroem uma vida nova no novo país. Mas é importante, sim, ter um planejamento, ter uma estrutura e enfim, tá organizado na hora de dar esse passo. E alinhar as expectativas também, porque muitas vezes as famílias se mudam nessa busca por uma vida nova, de novo vem a idealização, né, de que vai para um outro país e todos os problemas do mundo vão estar resolvidos, assim. Então, bom, o que tu vai buscar nesse país, assim? O que me fez ir? Esse país vai dar conta, assim? O que eu vou conseguir ter de retorno, assim? Conseguir alinhar um pouco das expectativas, porque às vezes essa promessa, né, de que vai se ter uma vida nova, uma vida melhor, às vezes sim, com certeza, mas que saia um pouco dessa idealização e consiga pensar mesmo em termos práticos, assim, que isso depois, né, quando se chega num país e se vê que as coisas não funcionam como o amigo do amigo que aconteceu com ele, não, cada experiência é única, então pensar assim na experiência de cada família, bom, é criança, é adolescente, quanto que a gente tem de dinheiro, que isso lá na frente, quando a pessoa se muda com toda a família, deixa toda, né, uma estrutura para trás no Brasil, ajuda com que a pessoa, de novo, consiga minimizar algumas coisas que possam acabar trazendo sofrimento emocional para a pessoa, de pensar, nossa, não planejei, ninguém me falou isso, não sabia que era assim, por que eu vim, né? E aí, novamente, volta para o país, às vezes numa situação até, assim, que acabam largando tudo, vendendo tudo, dá tudo que tem no país e acaba tendo que voltar sem nada, porque não conseguiu entender mais ou menos como funciona. Sim. Então, gente, eu gostei bastante do que vocês falaram. Realmente é incrível tudo que vocês fazem, o trabalho de vocês. Eu achei maravilhoso, assim. Eu olhei o Instagram de vocês e fiquei lendo tudo, assim. É muito, muito, muito incrível o trabalho de vocês. Ajuda muito quem quer morar fora, quem mora fora, sabe? É muito importante fazer terapia online, é muito importante conversar com psicólogos que realmente entendem dessa angústia, dessas ansiedades, desse planejamento todo para antes de ir, durante e quando está no lugar.
Então eu vou deixar aqui para vocês irem seguir elas no Instagram, para fazerem a terapia de vocês, para fazer o planejamento de vocês com pessoas que realmente entendem do assunto. Vamos encerrar o vídeo, porque a gente tem mais um vídeo para gravar, não é mesmo, meninas? Isso aí, verdade. Até mais. Muito obrigada, viu? Tchauzinho. Tchau. Então, Butterflies, o vídeo fica por aqui. Gostei muito da nossa entrevista, espero que vocês tenham aprendido muito. Vão no Instagram delas para vocês aprenderem mais coisas. Tá tudo aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo. E deixem comentários também, porque a gente vai fazer mais trabalhos juntas, porque esse é um tema muito importante, principalmente quando você vai fazer intercâmbio, muitas coisas acontecem no nosso psicológico e o planejamento, como eu sempre falo, é fundamental e é ótimo poder contar com profissionais nesse momento. Um super beijo e até o próximo vídeo.